Quem nunca optou por um refrigerante zero açúcar, achando que estava fazendo uma escolha top, mais saudável, ou que de repente ia te ajudar a manter a dieta, né? Afinal, sem açúcar deve ser melhor, certo ou errado? Será, gente, que o refrigerante zero é mesmo mais saudável que o tradicional? Ou será que ele é menos pior? Tem gente que prefere tomar Coca Zero do que suco, por exemplo, porque diz que a fruta tem açúcar, mas a Coca Zero não tem açúcar. Gente, que polêmica, hein? Vamos entender se isso faz sentido, o que é menos pior, menos prejudicial para a nossa saúde. Deixa eu sentar aqui para tomar um café com a nossa super Letícia Matrac, nossa nutricionista que está sempre orientando a gente por aqui. Bom dia, Letícia. Bom dia, Bruninha. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, da TV Tribuna. Que polêmica, hein, minha amiga? Refrigerante zero. Já vamos então de cara para o assunto. É bom ou não é? Não é. O que acontece? Eu percebo que teve uma crescente no consumo de refrigerante zero. Nossa, demais. Inclusive, alguns pacientes meus que são donos de restaurantes falaram que chega uma época do ano, acho que verão, acabou inclusive na produção das fábricas, tiveram eles não conseguiram pedir. Uau. Devido ao consumo exagerado do refrigerante zero. Eu atribuo isso muito à irresponsabilidade de muitos profissionais, inclusive os nutricionistas, que são influencers aí na TV, que não são nutricionistas que pensam de uma maneira saudável, de uma maneira pensando exatamente no que o impacto que o alimento vai trazer para a sua vida. Sim. Pensam apenas na caloria. Que eu chamo de nutricionista calculadora, e não pensa na função toda de um corpo. Então, muitos nutricionistas incentivaram o uso do refrigerante, inclusive zero, por ser zero caloria. Mas o que tem ali por trás? O que tem num refrigerante? Sim. O impacto que isso vai trazer para a nossa saúde é tenebroso, inclusive para quem está tentando emagrecer. Porque tem vários estudos mostrando que alguns desses adoçantes, eles vão impactar no seu paladar, no seu trato digestivo, na sua microbiota intestinal, e inclusive na sua mitocôndria, que é a nossa usina de energia. Uau. E aí a pessoa acha que tomando um refrigerante zero, não tem caloria, e que está tudo bem, eu posso tomar, vai me dar uma saciedade por conta do gás, vai diminuir a minha vontade de comer doce, por causa do sabor. Sim. Porém, ele está destruindo todo o seu organismo. Na prática, Letícia, o que muda? É só mesmo essa questão do açúcar ou tem uma diferença na composição? Por exemplo, uma Coca normal e uma Coca zero? Basicamente é o açúcar, né? Então, um tem açúcar e o outro tem adoçante. O problema é que, mesmo as pessoas que são diabéticas, a gente está vendo algumas pesquisas que estão em andamento que determinados tipos de adoçante não são saudáveis, porque você tem um impacto, inclusive, insulínico, por conta da presença do sabor adocicado. Então, não está concluído essa pesquisa, mas assim, há indícios que mesmo quem é diabético não deveria estar tomando esses adoçantes. E, normalmente, a presença dos adoçantes que são nesses refrigerantes, de uma maneira geral, é o aspartame, o acesulfame K, sucralose e, às vezes, stevia, que é o melhorzinho, que é o mais natural. A gente sabe que o aspartame e o acesulfame K, eles têm impacto diretamente na nossa microbiota e a sucralose também. E o aspartame é muito investigado por conta de doenças neurológicas. Olha isso, gente. Pois é. E aí, pensando em doença neurológica, se a gente usa muito alimentos que têm alumínio no meio, o alumínio é um metal pesado que passa ali para qualquer líquido, que também pode desenvolver para crianças. Então, pensando na mulher que é gestante, que está tentando engravidar, a presença, o crescimento aí de autismo pode ser por conta do excesso de alumínio, é uma das pesquisas que também estão em andamento, e o próprio Alzheimer. Olha, então assim, você está achando que você está ali, quem faz dieta, né, essa questão da caloria, porque realmente você falou uma coisa interessante, eu já passei por vários vídeos viralizados, TikTok, Instagram, de nutricionistas falando, você vai tomar esse suco aqui de laranja, esse suco, não, toma uma Coca, porque a Coca, aí você fica, gente,
Será que é verdade? Muita gente está indo nessa onda, né? Então, é uma irresponsabilidade, né? Eu fico, às vezes, indignada de ver certos vídeos desses e de pessoas que são tão influenciáveis, que são tão influenciadas, né? Elas influenciam as outras pessoas, os influencers e nutricionistas, incentivando o uso de algo que não faz bem à saúde. E eu acho que qualquer pessoa leiga, se a gente parar para pensar, refrigerante faz bem? Não importa se é zero, faz bem? As pessoas sabem que não faz. Que não faz, então não faz sentido, né? Por que você tomaria, vai se encher de refrigerante zero açúcar, né? Se você perguntar para uma criança, o que é mais saudável, suco ou refrigerante? Até a criança sabe responder. Olha só, Letícia, tem chegando aqui algumas perguntas. Tem gente querendo saber o seguinte... Ludmila Siqueira Nóbrega, ela é de Cariacica. Obrigada, tá, Ludmila, pela participação. Ela falou que ela tem a impressão que sente mais fome depois que ela toma refrigerante zero. Ela coloca aqui Coca Zero. Ela quer saber se isso tem explicação. Então, a Coca-Cola, ela tem uma quantidade excessiva de cafeína, então pode dar uma acelerada ali no metabolismo e pode piorar, se ela for ansiosa, piorar um pouco mais a ansiedade, por isso pode dar um pouco mais de fome. Faz sentido. Outra questão, qualquer refrigerante, ainda mais que tem mais cafeína, você prejudica seu trato digestivo, então se ela tiver gastrite pode piorar a fome. E o que eu expliquei da questão da insulina, né? Tem estudo em andamento mostrando que alguns adoçantes podem dar um impacto aí na insulina por conta do sabor adocicado, então é como se as papilas gustativas entendessem que ali é uma presença de açúcar. E aí você pode também aumentar a sua fome, porque toda pessoa que tem uma insulina mais elevada sente muito mais fome. E por isso que a gente, quando pensa em emagrecimento, então muitas pessoas usam o refrigerante zero pensando no emagrecimento, a gente tem que entender que emagrecimento é coisa séria. Não é apenas contar caloria, não é apenas ver um alimento que não tem caloria e você vai sair usando de maneira indiscriminada. Com certeza. Agora, o corpo da gente pode reagir a um refrigerante sem açúcar como se estivesse ingerindo açúcar? Exatamente. Por conta da presença do adoçante. É isso que eu falei dos estudos que estão em andamento. Então, ele pode reagir como se estivesse usando alguma coisa adoçante. E não só o refrigerante, qualquer substância que tenha adoçante, por conta da presença do sabor adocicado. Olha isso, gente. E é muito comum a gente também ver essa relação aí do açúcar e com aquela vontade de querer beber mais. Eu vejo muitos relatos de pessoas falando que são viciadas, principalmente na Coca, né? Coca Zero. Fala, depois que eu conheci a Coca Zero, nunca mais tomei a tradicional e sou viciada mesmo. A gente vai conhecer agora, inclusive, Letícia, a história do Carlo, que ele se considera viciado em refri zero. Ele conta que a relação dele com o refrigerante, a gente começou ainda muito cedo. Ele era criança quando ele tomou ali o primeiro copo de refrigerante e agora ele não consegue largar mais. Ele, inclusive, troca na balada a bebida alcoólica por Coca Zero. Vamos ver o que ele falou. Ter acesso a Coca-Cola Zero, eu não pensei duas vezes e optei. No começo a gente estranha, né? É diferente o sabor do refrigerante sem açúcar. Só que logo a gente acostuma. E eu também sempre tive hábito de consumir adoçante artificial ao invés de açúcar. Então eu me acostumei muito rápido com refrigerante sem açúcar. A minha relação com o álcool, ela é muito superficial. Eu nunca tive vontade de beber, eu não sinto prazer em beber bebida alcoólica, mas com refrigerante é completamente diferente. Então, se eu estou em um evento, uma festa, alguma coisa, eu vou sempre preferir beber uma coquinha zero do que uma cerveja ou um drink, uma coisa do tipo. E aí, Letícia, quando a gente escuta um relato desse, obrigada, tá, Carla, pela participação, por compartilhar aí a sua realidade com a gente. Ele prefere não beber bebida alcoólica, mas toma ali o refri zero dele na balada. O que é pior, o álcool ou o refri zero? Então, o que é pior? Na verdade, eu acho que qualquer coisa que seja viciante é pior, né? Ali está claro que ele se tornou viciado no refrigerante, na Coca-Cola Zero, como ele relata, né? Mas
tanto o refrigerante quanto a bebida alcoólica tem impacto aí na sua saúde, visto que o refrigerante ele pode usar diariamente. E a bebida alcoólica talvez seria uma coisa mais eventual. Então, o alerta está viciado já sai, porque já é um sinal de alerta. Com certeza. Não estou incentivando o uso de bebida alcoólica, também tudo com moderação é interessante, mas a gente sabe também que tem estudos que bebida alcoólica também, hoje em dia eles vão começar a vir nos rótulos da bebida alcoólica igual ao cigarro, que causa câncer. Olha só. Dose independente. E o refrigerante? Pois é, também deveria ter um alerta desse na latinha, né? Exatamente. Para ver se dá uma inibida. Agora, tem muita gente que opta, a gente tem agora no mercado alternativas aí, falando, é mais levinho, é mais tranquilo. Tem aqueles limonetos, H2O, refrigerante Sprite zero, sem glúten, sem não sei o quê. A pessoa vai consumindo aquilo ali, achando... tem gente que toma também água com gás, para cessar essa vontade de tomar o refrigerante, e fica ali na água com gás quase que o dia todo, achando que está abafando. Essas alternativas, elas são válidas? Então, H2O, esse limoneto, que eu não sei nem o que é, que eu não conheço. É parecido com H2O também. São refrigerantes. Se você olhar, está bem pequenininho escrito lá, refrigerante. Olha aí. Então, ele entra como um refrigerante. Salvo alertar que a indústria alimentícia, ela não brinca. Ela paga os engenheiros de alimentos, os profissionais, para fazer com que esses alimentos se tornem viciantes. Então, assim, se você vai comer um chocolate, aquele chocolate que tem tipo um waferzinho, vou colocar o nome aqui, né? Você consegue comer um? O nome já induz a você comer mais. A mesma coisa são os refrigerantes. Tudo é analisado. O quanto isso vai chegar no seu cérebro com prazer. Né? E aí, uma das alternativas que eu dou para paciente, eu estava te contando no intervalo que eu tenho uma paciente que a mãe, desde criança, a única coisa que a criança conseguia tomar era Fanta, refrigerante à base de sabor de laranja. Né? E ela foi num determinado pediatra e disse, se é o que ela está conseguindo tomar, toma. Então, a menina chegou já com uma idade de quase 20 anos no meu consultório, toda detonada, assim, da parte metabólica, enfim. Você vê que... Por que ela só conseguia tomar refrigerante? Porque foi oferecido. Se você não oferecer, a criança não vai saber o sabor. Então, toma cuidado, porque vicia de verdade. E aí você altera, inclusive, sua papila gustativa, o seu paladar, para querer somente aquele tipo de alimento. Então, para a gente tirar o vício de determinados tipos de refrigerante, eu tenho vários pacientes que são viciados de refrigerante, que tomam 4 litros de refrigerante por dia. Uau, gente, é muita coisa, pensa. E principalmente os à base de cola são mais viciantes. Mas esse é o caso do rapaz que falou ali com a gente, o carro, né? Viciado mesmo. Uma das alternativas é essa, por conta do sabor, né, por conta do gás, tomar uma água com limão. Água com gás com limão. Água com gás é saudável? Não. Mas é mais saudável do que você está tomando refrigerante que é cheio das químicas. Então, você coloca um limãozinho ali espremido e vai tomando. É claro que, gente, como qualquer coisa que se vicia, você entra em abstinência, mas como qualquer coisa, você também consegue eliminar da sua vida. Então, precisa fazer um processo de detoxificação do corpo para melhorar o paladar, colocar alimentos novos, né? Às vezes, eu vejo que o paciente está todo prejudicado na microbiota intestinal por conta de excesso de refrigerante. Então, a gente tem que fazer todo um protocolo lá de detoxificação, às vezes fazer até uma desparasitação, porque tem gente que toma refrigerante e não lava direito a latinha. Meu Deus! E aí tem cheio de coisa que a gente sabe que pode ter ali contaminado, né? Ai, misericórdia. O vício, né? É o vício. E aí a gente precisa fazer todo esse processo, mas as pessoas conseguem sair do vício do refrigerante. É possível. É possível, porque a gente precisa fazer todo um processo para tirar, como se fosse qualquer coisa que viciante, fazer essa limpeza no corpo, né? Então tem todo um protocolo para se seguir, para você depois tirar e melhorar o seu paladar, mudar o paladar. Agora, Letícia, tem gente que fala, eu só tomo no fim de semana, só tomo uma vez na semana. Tem diferença de eu tomar ali 3, 4 todo dia na semana, ou eu só tomar realmente ali no fim de semana? Tem diferença. O impacto, né, de você tomar diariamente é muito pior do que você tomar só final de semana. Então, para quem não é tão viciado, usar de vez em quando, talvez não prejudica tanto. Porém, a gente também sabe que qualquer refrigerante,
ele vai alterar o pH do nosso corpo. Então, ele vai ficar muito mais ácido. Então, para você deixar esse pH mais alcalino, mais saudável, para cada copo de refrigerante, eu não lembro a conta exata, mas é como se você, para cada copo, você tivesse que tomar pelo menos uns 4 litros de água, para você eliminar esse excesso de química que você tem ali, para você equilibrar o pH. Então, tomou refrigerante, tenta comer mais verduras, mais legumes, usar alimentos que vão aumentar mais, né? Deixar o seu pH um pouco mais ácido, então diminuir o excesso de carne vermelha, não beber tanta bebida alcoólica, que aí você também não vai ter um impacto tão grande da ação do refrigerante. Mesmo assim terá. Mas, volto a dizer, é melhor do que você usar diariamente. Com certeza. Letícia, tem gente que usa como alternativa pegar água com gás e colocar ali aqueles sucos de pozinho na água com gás de uva, de laranja, de limão, para saborizar aquela água ali, fingir que está tomando um refrigerante. A pessoa está arrumando um problema maior ainda ou é uma alternativa válida? Não é uma alternativa válida, não. Não pode. Prefira saborizar com coisas mais naturais. Então, por que não fazer tipo umas rodelas de laranja, colocar uma hortelã, espremer um limão, espremer uma laranja, até mesmo rodela de abacaxi, isso fica gostoso. De repente é interessante você ferver até a casca do abacaxi, que dá um sabor legal, e colocar ali se quer usar alguma coisa com gás, coloca ali a água gasosa junto e fica mais interessante. Então, você pode usar alternativas que são mais saudáveis, que você vai ter ali nutrientes para te ajudar, do que ficar usando refrigerante. E é uma das alternativas também que eu peço para o paciente fazer, é usar água saborizada. E aí, a ideia eles gostam da sensação do gás. Então, começa com água gasosa, mas depois vai diminuindo, coloca meio, metade água normal, metade água gasosa. Aí depois vai tirando, faz só água saborizada com água normal, que é melhor. Temos 1 minuto para finalizar a pergunta de ouro, então. Não, quero tomar refrigerante, não tem jeito no fim de semana. Melhor com açúcar ou sem açúcar? Os dois, aí deixa a pessoa escolher, os dois vão ter impacto igual. Perfeito. Os dois vão ter o mesmo impacto. Só toma cuidado, o que eu falei, o mesmo adoçante ele pode prejudicar a sua saúde. Então, o impacto vai ser igual, gente. O ideal é tentar não usar. Tomar. Faz uma água saborizada. Vamos tentar essa alternativa. Letícia, obrigada pela aula hoje aqui no Tribuna Amanhã. Nosso tempo acabou. Letícia Matraque, nutricionista. Gente, está na hora de encerrar. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, mais uma vez, uma pauta maravilhosa para esclarecer exatamente para todo mundo que perigo que é refrigerante. Um perigo mesmo.